começamos o nosso programa, podem falar, hoje é com Osvaldo Mwandumba, docente universitário e líder juvenil. Muito boa tarde, senhor Osvaldo. Boa tarde, boa Muito tarde. bem-vindo ao nosso programa. E vocês aí em casa, sejam todos bem-vindos ao melhor programa. Podem falar, este que é nosso, teu e de todos nós. Já agora, Osvaldo, sinta-se à vontade, né? Muito obrigado. Já disse que é líder juvenil e docente universitário. Osvaldo, diga-nos lá como é que é o teu dia a dia. Além da carreira de líder juvenil, nos conta um bocadinho sobre si, o teu dia a dia em casa, se passas em casa, passas com as crianças e tal. Conta-nos como é que é o dia a dia do Osvaldo. Ok, muito obrigado. Cumprimentar também os internautas, Ok. todos aqueles que nos veem a partir do conforto do seu lar, em casa, os que nos veem a partir do local de trabalho, independentemente de onde se encontram, sejam todos cumprimentados e sintam-se todos abraçados. Portanto, antes de mais, gostava de agradecer à direção, não é, do Podem Falar, por nos ter Estamos gratos, sim. por nos ter formulado esse convite para estar aqui e podermos conversar um pouquinho, não é? Eu sou Osvaldo Mwandumba, tal como fez referência, e, portanto, na conversa de hoje vamos falar mais ou menos em torno de dois pilares ou duas responsabilidades que nós acarretamos, uma que é docente universitário e a outra que é de líder juvenil. Portanto, falando propriamente sobre o dia a dia, acabamos por ter um dia a dia extremamente equilibrado, como todo e qualquer jovem angolano, Com certeza. que tem o sonho, não é, de ver a Angola, uma Angola melhor para se viver. E não é? em outro patamar, né, com uma imagem de mais impacto. Prontos. Como todo aquele jovem que todos os dias ora a Deus e trabalha arduamente para que tenhamos uma Angola melhor. Portanto, o dia a dia acaba por ser configurado desta forma. Normalmente, ao acordar, não é, ter aquele momentozinho de oração, que é habitual, não por hábito, mas por necessidade também do fazer. E depois temos então uma intensa jornada de trabalho. Tem sido assim nos dias, quer nos dias de semana, quer alguns dias, portanto, que também fazem parte do fim, né, ou do final de semana, mas é basicamente esse. Portanto, dedicamos, algumas vezes 8, outras vezes mais horas de trabalho e, obviamente, que ao final do dia, ao findar o dia, Sim, no final do temos dia que regressar a casa para poder então ter poder o conforto da descansar, família. ter aquele momentozinho com a família e tal. Exatamente. E como é que o Osvaldo consegue separar e diversificar isto, visto que ocupa-lhe muito mais tempo uma da outra, certo? Seguramente que sim, mas, portanto, isto acaba por ser um processo extremamente sensível e que, de facto, carece da nossa atenção. À medida em que a família, como deve saber o Malécio, é a principal instituição, não é? É o principal grupo, é a principal congregação que todo e qualquer homem, portanto, naturalmente tenha. A base, sim. Exatamente. Portanto, automaticamente isso faz com que nós, de forma intensa, procuremos sempre estar bem e, de certa forma, colocar o fator família entre as prioridades, e aqui, desculpa a redundância, prioridades principais. Né? Não disse isso, mas aqui é só para tentar sublinhar mais ou menos o grau de importância que a família tem para nós. Paralelamente a isso, temos efetivamente então aquilo que são as nossas responsabilidades sociais. E quando nós temos uma visão, entendemos a nossa missão e o nosso propósito de vida, é como se nós não conseguíssemos desassociar uma coisa da outra. Não, fica muito Porque difícil nós mesmo. entendemos que a família é a nossa base, como fez referência, Sim. mas, entretanto, a base normalmente suporta algo. Então, este algo acaba por ser também a vida de líder juvenil, líder comunitário, dentre as várias responsabilidades que nós temos em termos sociais, a nível nacional e mesmo a nível internacional. Portanto, estou aqui para dizer que temos sim conseguido manter algum equilíbrio e o mais importante é sempre nós sabermos distinguir e separar efetivamente aquilo que são as nossas prioridades, não é?
Quando assim o conseguimos, nós facilmente conseguimos tratar as coisas com olhos de ver e conseguimos dar resposta a tudo aquilo que são aspectos familiares, bem como aqueles que são também aspectos sociais. Ok, muito obrigado. Agora, visto que foi representar, né, Angola na Alemanha num evento de grande importância, nos conta como é que foi essa experiência de poder acarretar a bandeira de Angola, visto que é uma grande responsabilidade estar naquele evento, né, de grandes líderes, assim como tu e de outras pessoas ao redor do mundo estavam lá presentes para poder te ver. Eu acredito que a família também foi lá, né? A família foi lá. Conta-nos essa experiência, como é que foi estar acarretar a bandeira de Angola nesse grande evento na Alemanha? Pronto, Malésio, muito obrigado pela questão que coloca. Na verdade, foi um ato, não é, revestido de grande importância, tendo em conta a dimensão do próprio evento em si. Portanto, o IIF, né, é um conceito internacional que é realizado pela DCIPS, que é o Centro Internacional de Estudos de Políticas Econômicas e Sociais do mundo, acaba por efetivamente configurar-se como um marco muito importante, sobretudo para aquilo que, primeiro olhando numa perspectiva pessoal, numa perspectiva individual, acaba por ser um ato muito importante à medida em que nós conseguimos primeiro realizar um sonho, portanto o sonho este que é poder representar Angola, poder, digamos que, elevar a bandeira de Angola, Com não é? certeza. E num cenário onde tínhamos várias bandeiras, nós pudermos então também levantar a bandeira de Angola e dizer que Angola também está aqui, Sim. está a ser representada. Portanto, de longe, foi um momento extremamente significante para nós e nos sentimos muito orgulhosos. Mas o orgulho bom, o orgulho saudável, o orgulho porque nós podemos demonstrar efetivamente que Angola também tem quadros, Angola também tem iniciativas e Angola também tem esperança. E ok? potenciais também que têm capacidades que para poder representar, né, o nosso país no exterior. Pronto, isso por um lado. E por outro lado também, não é? É aqui olhar na janela de oportunidades que estes tipos de evento acabam por oferecer. E não só como líder juvenil. Dentro deste evento, acredito que tinha muitas outras oportunidades, né? Claramente. Portanto, aqui nós e conseguimos sempre juntar o útil ao agradável. Sim. À medida em que nós inicialmente olhamos para o evento numa perspectiva meramente acadêmica, mas depois entendemos então que um universo de oportunidades poderiam despoletar ou poderiam sair daquele encontro, daquele evento, daquela jornada que foi por acaso muito árdua, foi intensa e olha que foi numa fase em que agora, né, a Europa está quente, né, Ok, ok. é o tempo de verão. Sim, com E certeza. para ter uma noção, durante o tempo em que estivemos a trabalhar, num dos dias nós tivemos portanto, um pico de 42 graus. 42 graus. Foi muito intenso, foi muito complicado. Foi muito difícil mesmo. Muito forte. E no momento em que eu estava, portanto, a sair de Luanda, e Luanda, por acaso, esse ano está ligeiramente fresco, né? Sim. Agora neste momento de cacimbo. Então, foi esta diferenciação. Teve também algum impacto na questão climática, mas quando nós estamos imbuídos de um espírito de missão, nós acabamos sempre por fazer com que nada nem ninguém abale, nada nem ninguém influencie naquilo que é o resultado esperado. Portanto, diante de vários desafios que nós enfrentamos, conseguimos cumprir a missão e fazer sentir, quer para o país, quer para nós, sobretudo para nós enquanto jovens, não é? Então foi uma experiência maravilhosa, foi uma experiência muito boa, pelo que muito brevemente vamos poder ouvir também resultados concretos, não é, deste encontro. Deste evento então. que teve na Alemanha. Seguramente. Ok. Agora, uma questão mais importante, né, que temos aqui para o nosso convidado especial, Osvaldo Mandumba, líder juvenil e docente universitário. Nos dias de hoje, Osvaldo, qual é a missão que o líder juvenil tem de propósito? Qual é a missão que faz com que o líder juvenil torne-se num docente universitário e possa guiar
as pessoas assim e também influenciar, visto que tá dentro de várias outras cadeiras, né? Qual é a missão de um líder? Pois, Malesso, essa questão é extremamente pertinente e eu gostava de começar por responder da seguinte forma. Liderar não é sobre querer, é sobre Ok. poder. Poder liderar, não é Portanto, aqui precisamos olhar as coisas em várias perspectivas e, se calhar, termos uma visão holística, uma visão de macro para micro, né? De cima a baixo, para podermos compreender melhor. Entretanto, quando eu faço referência que liderar não é sobre querer, é sobre poder, não é o poder não é o poder imperativo, não é o poder de imposição, mas é o poder à medida em que, pelo facto de que um dos elementos cruciais na liderança é precisamente a influência, não é? Sim. Então, quando eu aqui dou notas de que liderar não é sobre querer, é sobre poder, é sobre a capacidade que nós temos de influenciar um determinado grupo. Porque, ora, vejamos, muitos eventualmente vão querer liderar, mas sem influência é impossível que exista liderança. Logo, como é que nós podemos identificar líderes natos? Uma característica assim que é crucial, que é cabal, não Para é? identificar Num líder é a capacidade de influenciar. as pessoas. E aqui nós podíamos olhar nós podíamos aqui olhar o quesito influência em várias perspectivas, mas o que deve aqui ficar patente é que não existe liderança sem influência. O pressuposto mais importante de toda e qualquer liderança assenta-se na capacidade que o mesmo tem de influenciar. Aqui abro aspas, abro parênteses, e essa influência pode ser positiva ou pode ser negativa. Mas o que nos importa aqui, efetivamente, é falarmos sobre a influência positiva. Então, ao olharmos para o aspecto influência, nós temos, à partida, um aspecto crucial e uma característica principal dos grandes líderes. Depois, temos que olhar para aquilo que é a própria visão. Por quê? Porque mais do que influenciar, nós vamos influenciar em quê? Na maior parte das vezes é que conseguirmos influenciar para que todo o grupo esteja alinhado a uma visão, esteja alinhado a um propósito, esteja direcionado por um caminho específico, para um alvo específico. Mas aqui precisamos também fazer uma abordagem paralela e dar notas de que este processo deve ser feito quando efetivamente nós temos líderes consistentes, líderes seguros, E capacitados, líderes certo? que têm os pés assentes no chão. E aqui, uma forma de identificar são aqueles líderes que de facto sabem qual é a missão, têm uma visão específica e defendem determinados valores. Isto é de longe dos aspectos mais importantes nesse processo de liderança, independentemente do grupo onde vamos exercer o poder de liderança. Portanto, é importante que o líder, antes mesmo dele querer liderar os outros, ele tenha de ter a própria autoliderança. Quem não consegue se autoliderar não está capacitado, não está pronto para liderar outros. Com certeza. É importante que nós, de forma positiva, negativa, mas o líder tem de saber primeiro se autodominar. E aqui, este autodomínio tem muito a ver com dois aspectos. Um aspecto é saber equilibrar a sua razão pessoal das suas emoções. Isso chamamos de equilíbrio emocional. Chamamos de inteligência emocional, que é o processo onde nós conseguimos efetivamente criar aí um denominador comum entre aquilo que nós pensamos e aquilo que nós sentimos. Porque repare que normalmente nós tendemos a dar passos, tendemos a fazer coisas em função daquilo que ou pensamos ou sentimos. Sim. Então, o líder deve ter a capacidade de equilibrar, porque nem sempre aquilo que eu sinto deve estar na base das minhas decisões. Algumas vezes, mais do que aquilo que eu estou a sentir, eu vou precisar raciocinar, vou precisar pensar para que efetivamente consiga tomar decisões sólidas, maduras, concretas e racionais.
Então, eu gostava aqui de fazer essa abordagem para entendermos, para contextualizarmos o aspecto liderança. Por um lado, liderar é influenciar outros. Por outro lado, nós não podemos, de forma alguma, querer ser líderes sem termos o autocontrole, o autodomínio e o mais importante, que é o que eu vou falar aqui agora e que é respondendo à tua questão, quando pergunta o que é que efetivamente ou como é que nós podemos identificar a visão de um líder. É aí onde nós conseguimos encontrar. Portanto, o líder, depois de entender, depois de ter a capacidade de se autocontrolar, ele está então apto para poder pegar a sua visão, passar para outras pessoas e conseguir controlar outras pessoas. Com isso eu quero dizer o seguinte, eu não consigo passar a influência, passar a visão, passar a missão para um grupo quando eu próprio não tenho a noção da missão, nem da visão e nem mesmo estou com base a valores concretos. Primeiro, eu preciso ter uma visão clara, uma visão transparente, porque quanto mais transparente for a visão, melhor eu consigo passar para os outros. Aí eu consigo pegar essa visão, não é que também podemos aqui fazer uma conjugação entre a visão e a missão e consigo então passar para o grupo. Então, eu vou pegar ao grupo, eu vou chegar ao grupo e eu vou falar, olha, a visão é essa, a visão é nós, por exemplo, aqui já para ser um pouquinho mais concreto, vamos desenvolver um trabalho de recolha de lixos na nossa comunidade. É um trabalho concreto, é um exercício concreto que pode efetivamente influenciar uma comunidade. Porque um pequeno líder juvenil que começa com essa iniciativa, vai lá, ele reúne todos os amigos todos ao sábado de manhã, vamos fazer uma campanha de limpeza aqui na nossa rua. Ele está... É uma iniciativa, pode parecer muito pequena, mas... São mesmo nestes detalhes que nós conseguimos marcar passo. Mas repare que se ele depois conseguir estender essa visão para a sua rua, mais a rua do outro lado, mais a rua do outro lado, então nós temos um bairro a viver a mesma coisa. E se esse bairro conseguir influenciar, servir de exemplo para outros bairros, então nós temos vários bairros a fazer. E depois, como consequência, temos vários bairros, temos distritos, temos comunas, temos município, temos uma província e temos então uma Angola a fazer de frente. Então, para dar notas aqui e para sublinhar que as pequenas iniciativas dos pequenos líderes é que transformam toda uma sociedade. Portanto, é importante que os líderes, é importante que os pequenos líderes, os líderes das comunidades e, sobretudo, aqueles que nos ouvem agora e, por favor, vamos fazer com que essa mensagem chegue até os líderes dos bairros, os líderes nos MUSECs, os líderes nas nossas comunidades mais inóspitas. É importante que todos esses líderes entendam o poder para podermos usar de forma positiva. E todos juntos construímos a Angola que nós queremos. Porque a Angola que nós queremos não depende simplesmente do governo. Aliás, aqui parabenizar o nosso governo, que tem estado a fazer um trabalho intenso, desde o governo central, os departamentos ministeriais, aqui sublinhar a Direção Nacional da Juventude e mandar um forte abraço ao Dr. José Mateus, o nosso diretor nacional da Juventude, dentre outros órgãos que têm estado também a trabalhar para que os jovens consigam cada vez mais ser vistos e revistos, para que os jovens consigam ter uma representação assertiva e dizer que nós vamos continuar a fazer o nosso trabalho para que o Ministério continue com essas dinâmicas, mas dizer que esta responsabilidade não acaba por ser apenas do governo, não é do Estado apenas, mas o líder juvenil na comunidade, lá no bairro, lá na rua, lá no gueto, as iniciativas que ele desenvolve é que transformam a Angola naquela Angola que nós tanto queremos, tanto sonhamos. Portanto, em fase, e aqui em notas introdutórias, é isso que nós podemos então trazer com relação ao papel do líder e as suas missões dentro das comunidades. Com certeza, ficou bem claro acerca da missão do líder juvenil, né? Agora conseguimos ter uma noção maior e explicou muito bem com bases e coerência, né? É bem notório que domina mesmo e é um líder mesmo excelente. Já agora parabenizar, tem uma boa dicção, né? Sabe o que está a dizer, então nota-se mesmo que é bom naquilo que faz. Agora, mais uma questão também muito importante que o nosso público lá em casa quer saber, quais são as dificuldades, né, principais que um líder juvenil tem para começar a carreira? Aquela dificuldade que impede mesmo de se destacarem, tornarem-se influentes naquilo que fazem? Olha, é uma pergunta pertinente. E aqui uma lição importante dar a seguinte nota.
Portanto, as dificuldades elas estão em todos os lugares. Ok. Elas estão em todos os sítios. Portanto, e aqui eu gostava de tirar essa expressão dificuldade, porque ela acaba por ser um pouquinho pejorativa. Okay. E não quero romantizar a minha abordagem, mas preferia substituirmos, ao invés de usarmos a expressão dificuldades, vamos transformá-la, né? Vamos tirar dificuldade, vamos usar a expressão desafios. Desafios, ok. Estamos combinados? Sim, sim. Pronto. Sim. Os desafios que os jovens líderes enfrentam hoje são inúmeros, são vários desafios. Os principais, nem pode citar os principais. A esta altura, uma dificuldade muito forte tem muito a ver com, digamos, com o aspecto formação. Mas o aspecto formação que eu faço referência aqui, portanto, Malécio, não é formação como se não tivéssemos oportunidades de formar os líderes. Que tipo de formação em específico está? Mas é formação na perspectiva de os mesmos entenderem a importância da formação. Ou seja, Malécio, o processo de formação, aqui para fazer um resumo de forma sintética, consubstancia-se portanto, no caminho que nós seguimos para desenvolver determinadas competências num indivíduo. E a formação, dentre os seus principais objetivos, um dos mais importantes é o objetivo de transformar o indivíduo. Ninguém passa por um processo de formação e sai a mesma pessoa. Se sair, Malécio, então ele não passou por um processo de formação, porque, assim, de longe, a principal característica de um processo formativo é transformar o indivíduo. E aqui o transformar é no saber, tem a nível de pensamento, no saber ser, e no saber ser e no saber fazer. Temos três domínios essenciais. Primeiro, saber tem a ver com domínio cognitivo. Segundo, saber ser ou estar tem a ver com domínio psicossocial. E o terceiro, saber fazer, tem a ver com domínio psicomotor. Entretanto, estes três domínios acabam por determinar no comportamento do indivíduo sempre que ele passa por um processo formativo. Daí eu teria buscado esse elemento de formação, capacitação, porque eu entendo que é dos pressupostos basilares para nós conseguirmos estruturar o tipo e o nível de líderes que nós queremos ter nas comunidades, portanto, a nível das próprias províncias e, quiçá, a nível nacional. Entendemos que é importante que esses líderes passem. Agora, um aspecto muito importante. Este processo de formação, ele vai atender essencialmente dois tipos de competências. Por um lado, as competências comportamentais ou transversais e, por outro lado, as competências técnicas. O que é que isso implica dizer? Implica dizer que este processo de formação vai fazer com que os líderes entendam não só saber fazer alguma coisa, como também entendam saber ser. Porque um aspecto importante que nós temos estado a ensinar, né, nos líderes que nós mentoramos, a nível nacional e não só, mais do que saber fazer alguma coisa, é o saber ser. Por quê? Porque hoje por hoje, as pessoas elas são identificadas por aquilo que elas fazem, mas o que lhes mantém num determinado sítio é aquilo que elas são. Então, o saber ser acaba por ser determinante. O saber fazer é importante, mas o saber ser é determinante. Por um lado, esse aspecto, eu acredito que a falta de capacitação, ou seja, a falta de identificação dessas necessidades, acaba por, de certa forma, influenciar um pouquinho, não é? E acaba por constituir-se como um desafio, não dificuldade, já falamos, desafio para os líderes. Por um lado é isso. Então, entendo que precisamos olhar mais para esse aspecto, capacitação, precisamos desenvolver competências, porque as sociedades elas são dinâmicas. O dia de ontem não é o mesmo dia de hoje. O dia da manhã é diferente Portanto, se nós não acompanharmos essa evolução, nós ficamos no tempo. Ficamos por trás, e o acompanhamento desta evolução deve estar atrelado, deve estar intrinsecamente ligado com a capacitação. Primeiro aspecto. Um outro aspecto
tem muito a ver também, não é, com, digamos que, como a forma de olhar, a forma de ver, portanto, a própria comunidade no seu todo. O que eu quero dizer com isso de forma prática, Malesso? É de todo imperativo que nós, enquanto líderes juvenis, percebamos que nós somos o autor da mudança em qualquer lugar onde nós estamos inseridos. Isso reflete aquilo que ele busca, certo? Efetivamente. Ou seja, eu não posso olhar, e é aí onde muitos líderes têm estado a errar também. Eu não posso olhar aonde eu não posso transformar. Ok. O que isso quer dizer? Se eu, enquanto líder juvenil na minha escola, como presidente da Associação de Estudantes, por exemplo, Sim. se eu, enquanto líder juvenil no meu bairro, como o membro da Comissão de Moradores, representante dos jovens, como membro, por exemplo, do Conselho Municipal da Juventude, do Conselho Comunal da Juventude, do Conselho Provincial da Juventude, do Conselho... Eu preciso entender que a minha concentração de forças deve ser única, exclusivamente naquilo que eu posso transformar. Se eu estou e o meu raio de ação é a nível da minha comuna, logo, todo o meu exercício deve ser para mudar a minha comuna. Por quê, Malesso? Porque aí é onde eu consigo fazer. Porque eu, enquanto líder juvenil na minha comuna, eu não tenho ainda forças para, primeiro, transformar, para, digamos que mudar a minha província. Por quê? Porque eu estou numa comuna. Existe alguém que está a responder pela província. Logo, obviamente, eu tenho de me concentrar aonde eu posso fazer alguma coisa. Então, isto também acaba, por certa forma, criar alguma frustração. Em alguns líderes. Nós entendemos que os líderes têm que ser mais autorresponsáveis. O que é que isso quer dizer? Autorresponsabilidade é a capacidade crítica de nós olharmos para a nossa conjuntura e tentarmos interpretar e perceber o que é que nós estamos a fazer para mudar uma determinada realidade. Do seguinte, aconteceu uma situação, tivemos um problema na comunidade. E a pergunta é, o que é que eu fiz para mudar aquela situação? Eu não vou olhar para o administrador, repara, nem vou olhar para os meus pais, não vou olhar para os meus amigos, não vou olhar para os meus colegas, eu não vou olhar para o governo, eu vou olhar para mim mesmo e vamos fazer a seguinte questão. O que é que eu fiz para mudar essa situação? A isso nós chamamos de autorresponsabilidade. Portanto, é muito importante que nós, enquanto líderes juvenis, tenhamos essa consciência. Isso vai fazer com que nós, ao invés de só olharmos para os problemas, comecemos a olhar para as soluções. Esse é um segundo elemento. Falta de autorresponsabilidade. E o terceiro, não menos importante, é também... portanto, aqui olhar um pouquinho, e isso já acaba por ser conjuntural, né? Conjuntural, e este ponto eu gostava de colocar como um apelo, portanto, às nossas direções municipais, pode fazer aí um apelo comunais, comunais, a todas as instituições públicas e privadas, não é? Neste tecido nacional, para que prestem maior apoio aos pequenos líderes juvenis nas comunidades. Okay. Por favor, maior apoio, porque efetivamente nós temos a plena consciência de que os grandes resultados surgem no somatório dos pequenos feitos. Pequenos detalhes, sim. Então, não trago isso como um desafio ou como uma dificuldade, mas trago como um apelo. Que as instituições, aqui quer públicas, quer privadas, olhem muito mais para os líderes juvenis nas comunidades, para que consigamos então potencializá-los, capacitá-los, porque entendemos que as transformações que nós queremos tanto por este país, parte deles. Tocou num ponto muito importante acerca do apoio que as comunidades e o governo, se calhar, né, pode dar aos líderes. Acha que a falta de apoio pode interferir na carreira de um líder juvenil, visto que muitos depois frustram-se e, se calhar, acabam por ir em outros campos diferentes daquilo que é a formação deles próprios?
Sim e não. Ok? Sim e não. Por quê? Sim e não, porque, Malesso, aqui é importante que nós olhemos da seguinte forma. O processo de crescimento, o processo de desenvolvimento de qualquer líder juvenil, existe aí uma certa partilha de responsabilidade. Pelo seguinte, vou lhe dar um exemplo. Todo líder juvenil na comunidade, ele precisa pelo menos passar a escola. Ter a base mesmo. Malesso, a responsabilidade de construir escolas, de quem é? Governo. Estamos? Depois, este líder juvenil, mesmo ao ir à escola, existe um processo importante que muitos falham, que é o processo de identificação da sua questão vocacional. O que é que isso implica dizer? O que é que isso quer dizer? A escola existe, mas o processo para identificarmos qual é a nossa vocação já não é da escola. É de quem? Do líder. É do líder juvenil. Sim. Então, repare, o Estado constrói escola, mas quem tem de identificar o curso a que fazer é o líder juvenil. líder. O Estado constrói escolas, mas quem tem a responsabilidade de estudar, de focar-se nos estudos, é o líder juvenil. Então, repare, aqui existe uma certa partilha de responsabilidade. Nós não podemos, de forma alguma, culpabilizar o Estado, nem as instituições. Uma acaba por auxiliar a outra. É exatamente isso. Então, aqui eu quero chamar a seguinte responsabilidade e dar aqui a seguinte nota. Nós, enquanto líderes juvenis, precisamos nos tornar em pessoas necessárias. E aqui falo diretamente. Precisamos nos tornar em pessoas necessárias. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que, em algum momento, nós precisamos nos desligar um pouquinho de tudo e de todos e nos focarmos em nós, no autoconhecimento, tentarmos perceber efetivamente quais são as nossas principais habilidades. Isso vai fazer com que nós consigamos nos autoconhecer e, ao nos autoconhecermos, nós vamos nos autovalorizar. E aqui, abro aspas, autovalorização não tem nada a ver com vaidade. Não é eu me envaidecer. Não, muitos confundem mesmo. Mas não é a mesma coisa. Autovalorização é eu perceber que, pelas minhas valências, pelos meus skills, pelas minhas habilidades, pelo meu nível de conhecimento, eu acho que eu presto mais aqui ao invés de prestar aqui. Obviamente. Isso é autoconhecimento que me leva na autovalorização. Com certeza. Se não saberes isso, fica muito difícil tu porque se não tiveres autoconhecimento, qualquer lugar serve. Sim. Não sei se consegue perceber aqui a linha de pensamento. Então aqui os meus colegas, os nossos líderes juvenis e não só, é importante nos autoconhecermos. O que é esse autoconhecer? Vou trazer aqui uma abordagem científica, não é, que usamos muito na academia, que é a palavra-chave. Aqui a palavra-chave, eu vou desmistificar cada letra e vai me ajudar o Malesso a falar a inicial de cada letra. Palavra-chave. Qual é a primeira letra? Palavra-chave é... Desculpa. Não, a palavra-chave. A palavra-chave, né? Chave. A frase mesmo, chave. Qual é a primeira letra? C. Me repita, qual é a primeira C. letra? C, conhecimento. Ok. O líder juvenil tem de se munir de conhecimento. Um dos caminhos importantes para nós conseguirmos ter, portanto, o autoconhecimento e podermos nos autovalorizar, ter conhecimento. E aqui me refiro ao conhecimento teológico, conhecimento científico, conhecimento filosófico, e principalmente o conhecimento empírico. Quem não tem conhecimento das coisas não sabe que caminho seguir. Ok. Qual é a segunda letra da palavra-chave? H. A segunda H significa habilidades. É importante que o líder juvenil esteja munido de habilidades. Eu vou trazer aqui um exemplo muito engraçado. É muito engraçado e eu levo esse exemplo até nas salas de aula. Quando era mais novo, deveria ter na altura os meus 13, 14 ou 15 anos mais ou menos. Então, era aquela fase de escolhermos o curso que seguir no ensino médio. Estamos sempre nessa decisão. Se reparou, eu sou baixinho. Sim. Logo, existem cursos técnicos que são melhor adaptáveis a pessoas altas. Ok, isso também influencia e é muito importante saber isso. Vou dar um também. exemplo. O curso de assistente de bordo. Assistente? De bordo. De bordo. O pessoal que fica nos aviões, né, a servir as pessoas.
Para fazer aquela formação, não é? Um dos requisitos é a altura. E eu na altura não tinha altura. E qual é qual é Não, o vamos metro, vamos assim, chegar até o aí. metro que Então, exigiu? haviam duas vagas. Foi um primo amigo meu e ele passou, porque ele tinha altura. E eu era baixinho, era pequenote. Eu não fui aceito. Mas quando eu regresso a casa, não me aprovaram porque eu sou baixinho. A minha mãe falou, tá bom, filho, tu és baixinho, sim, mas também tu és muito inteligente. Com certeza. Tu começaste a ler nos jornais com 5 anos. Ok. É muito raro. Tu é com muito 6 anos, 7, já tinhas toda a tabuada na cabeça. Então, tu não precisas ter a altura do fulano para fazer o que ele faz. raro. Ok. Tu vais olhar para aquilo que és inteligente, és bonito, filho. Vais então, olhar para as tuas tu habilidades, tu vais certo? dar certo. Sim. Malesso, aquelas palavras da minha mãe foram como se fosse uma injeção de motivação. Ok. Eu estou a dar esse exemplo. Até os lembras, foi mesmo muito marcante. Não, eu estou a dar esse exemplo para contextualizar habilidades. É importante que nós conheçamos as nossas habilidades. Se calhar a forma como o Osvaldo consegue articular as palavras, a forma como o Osvaldo consegue conduzir um tema, não é a forma que qualquer outra pessoa consiga ter. Então, aquela pessoa que se calhar não consegue conduzir um tema como o Osvaldo conduz, ele pode eventualmente, ele se calhar é bom em uma outra coisa. Há quem é muito bom em matemática, ele faz muito bem contas. Os cálculos. Mas há quem não consegue, por exemplo, fazer cálculos. Ele é muito mais bom em contar histórias. Sim. Então, não que um seja melhor que o outro. Aqui o que temos que tentar perceber é que cada um tem a sua habilidade. Temos que conhecer as nossas habilidades. Terceiro, qual é a outra letra? Atitude. Ok. Eu devo estar munido de conhecimentos. Eu tenho de identificar as minhas habilidades, mas eu também depois tenho que tomar atitude. Porque o problema, algumas vezes, é que alguns até têm conhecimento, Sim. têm habilidades, Acontece mas muito, acontece. Falta atitude para ir atrás dos seus objetivos. Malesso, o que faz com que as coisas efetivamente aconteçam é quando nós conseguimos fazer uma perfeita combinação. Conhecimento, habilidade e atitude. Ficou aí... Pode repetir mais uma vez na tua câmera aqui. Um elemento importante para todos nós, líderes juvenis e não só. Precisamos conseguir fazer a articulação do conhecimento que temos, sim, as habilidades que temos e tomar atitudes. E aqui a atitude tem um elemento importante. Essa conversa é muito interessante. Eu aqui é claro que em uma hora não conseguimos falar tudo. Mas vamos resumir. Não, mas vamos desmistificar algumas coisas. Vamos deixar aqui aquilo que é o essencial. Sim, o mais importante. Malesso, ao tomarmos atitude, aqui eu vou abrir um parênteses também. Sim. Existem outros segredos, outros mistérios. Por quê? Porque a mesma atitude, por mais certa que ela seja, se não for tomada no momento certo, também parece ser uma atitude errada. E dá ainda aqui um exemplo para o nosso público lá conseguir perceber. É sabermos fazer leitura dos tempos e das circunstâncias. Nem sempre, há momentos em que, no nosso entendimento, nós temos que fazer uma determinada coisa. Mas precisamos fazer leitura. Por vezes, é uma decisão certa, mas que pode ser tomada no momento errado. E aquilo não vai trazer resultados satisfatórios para nós. Estamos? E isso é contextualizável e varia muito de vida a vida, de plano a plano, de pessoa para pessoa. Porque aquilo que efetivamente, por exemplo, é certo fazer agora, para ti pode ser errado. Estamos? Estamos, sim. Prontos. Em linhas gerais é basicamente isso. Então, falta mais 2 letras. Sim, V. Valores. E valores aqui não é valores de dinheiro. Estamos a nos referir de valores daquilo que não é negociável. Com certeza. Valores como a integridade, a responsabilidade, a excelência. Porque no final do dia são esses valores que vão fazer com que nós tenhamos o posicionamento e sejamos fiéis e leais ao nosso propósito. Porque se tu não tens valores, qualquer coisa que surgir no meio do caminho vai fazer com que tu percas o foco. A última? Repetimos novamente. Falta uma letra. Aqui é o E de ética. Ética. Precisamos ter ética. Então, resumindo, essa chave que eu aqui fiz referência
responde praticamente a sua questão Sim. e é um Ficou elemento bem claro crucial mesmo. Ficou bem claro. para o processo de crescimento, para o processo de desenvolvimento, para o processo de formação de todo e qualquer líder. Ok. Ficou bem claro. É uma frase que frisou aqui que, noutra hora, não é muito abordada em debates e em programas. E visto que aqui no nosso programa podem falar que é o melhor, né? Temos sempre especialistas na matéria, que é o Osvaldo Mwandumba, que está aqui conosco. Temos mais uma questão, Osvaldo, acerca... É um ponto crucial que tu deves fazer acerca da juventude atual, em termos de comportamentais. O que é que tu achas da nossa juventude atualmente? Hoje eu configuro a nossa juventude em 2 grupos. O grupo que reclama e o grupo que está a fazer alguma coisa. Está a resolver, está a procurar outros meios. Temos o grupo dos que fazem acontecer e o grupo dos que veem as coisas acontecer. Ok. Tem os grupos dos que só reclamam e tem o grupo dos que estão constantemente a criar oportunidades. E aqui, para dizer que eu configuro a nossa juventude hoje, e eu creio, enquanto uma pessoa que crê, que ora, uma pessoa cristã. É cristão já agora? É cristão ou é crente? Sou cristão. Ok. Pronto. Qual é a religião? Eu pertenço à Assembleia de Deus Pentecostal. Ok, pentecostal. Perfeito. Entretanto, aqui para dizer que hoje eu entendo que a nossa juventude, e eu acredito que a nossa juventude vai mudar de paradigma. Não vivemos os melhores momentos, mas acreditamos que dias bons virão. Dias melhores virão. Não estamos no ponto mais alto, mas estamos a caminhar para lá. Atualmente? Ainda temos muito trabalho para se fazer. Bastante. Mas acreditamos que com o que já foi feito, conseguimos multiplicar, conseguimos exponenciar e atingir os números que precisamos, quer em termos de quantidade, quer em termos de qualidade. E todos nós que tivemos uma oportunidade de fazer alguma coisa diferente, precisamos aqui olhar para os outros com alguma solidariedade, com alguma empatia. O jovem conseguiu fazer uma formação, conseguiu formar-se. Se tiver essa competência, essa capacidade, multiplica o conhecimento que tem. Para poder auxiliar as outras pessoas. Multiplica o saber que guiar tem. Ao invés de se sentir o bam, o superior. não, vamos fazer alguma coisa por alguém. Vamos fazer alguma coisa. Para ver se nós conseguimos ter um desnível. É questão que uma certeza que temos é que as assimetrias sempre vão ter. Sempre vamos ter desequilíbrio. Sim. Nunca vamos ter sociedades 100% justas. Obviamente. Aliás, porque temos um país capitalista. Mas aqui é o ponto de equilíbrio, não é? Nós temos a Luanda do Talatona, temos a Luanda dos ossos. São realidades completamente diferentes. Mas a maior preocupação é que o jovem do Talatona entenda que ele também pode fazer alguma coisa pelo jovem do ossos. Sim. Assim, temos diferenças, vamos sempre ter, mas que tenhamos algum ponto de equilíbrio. E isso é nossa responsabilidade enquanto jovens. Ajudarmos, nos auxiliarmos uns aos outros. Não olhar só para aquilo que está a faltar, mas olharmos para aquilo que já temos e conseguimos trabalhar para compormos, para preenchermos aquilo que está em falta. É muito importante que todos nós, jovens, olhemos para Angola neste panorama, nesta perspectiva, desta forma. Então, hoje entendo que a nossa juventude pode fazer mais, pode fazer melhor. Hoje temos uma juventude, por exemplo, a nossa juventude, porque é juventude. Nós hoje somos os campeões de África em basquetebol. Também é juventude, Malesso. Sim, faz parte mesmo, Okay? faz parte. Nós temos uma juventude, nós temos vários, e em outras modalidades, o handebol feminino. Nós temos o judo temos também, uma artes juventude marciais. que consegue representar Angola com dignidade. Então,
essa juventude acaba por ser uma referência para outra juventude. Então, o meu amigo, o meu irmão angolano, lotador, lá nas paragens, ele pode olhar para a realidade dele e entender que aquela realidade é situacional. Que se ele, por exemplo, se esforçar, fazer um curso profissional, fazer alguma coisa, ele consegue sair daí de deixar de ser lotador e ser o dono do próprio táxi. Ok. Então, o que eu quero aqui apelar é que todos nós, enquanto jovens, e nós temos muitas referências no nosso país, nós temos muitas referências, nós precisamos olhar para aqueles que efetivamente são referências, são casos de sucesso, e vamos entender então que todos nós podemos. É claro que nem todos vão ser campeões de África em basquetebol. Sim. É impossível, até porque a seleção, no máximo, pode levar 15 a 20 jogadores. E nós temos, e sabemos que a nossa população é mais de 60% jovem. Não conseguimos ser todos jogadores, mas conseguimos todos ser bons naquilo que estamos a fazer. Então, se eu sou lotador, eu vou ser o melhor lotador lá na minha paragem. Estamos? Se eu trabalho com mototáxi, eu vou ser o melhor motoqueiro na minha placa. Eu sou um exemplo, sou uma referência naquela minha placa. Estamos? Se eu sou taxista, a minha staff é uma staff que é referência para outras. É desta forma que nós precisamos começar, porque aqui é uma questão de mentalidade. Que conseguimos olhar para as coisas de uma forma bem diferente. Mas isso é uma questão de mentalidade. Quando nós mudamos a nossa mente, nós mudamos a nossa vida. Alguns vão começar efetivamente a dar passos concretos quando começarem a mudar a mentalidade. Porque às vezes não é sobre, não, mas eu nasci no Kikolo. Quantos nasceram no Kikolo e hoje estão aí no topo de alguma coisa? Sim. Então é o Kikolo, é a mentalidade. Não é a mentalidade certa. Quantos saíram do Sambizanga? Quantos deixam-se levar pelo meio influencia muito. E a mentalidade, de certa forma, vamos chegar até a questão do meio. Não sei se está a reparar, mas a minha abordagem nunca é muito em torno dos outros, é em torno de nós. Porque eu compreendo que a mudança que nós tanto queremos ver no mundo, ao invés de criticarmos, temos que ser nós a dar o primeiro passo. Então, nem vamos olhar ainda para o meio, vamos olhar para nós. Então, olhando diretamente para o indivíduo, estamos a falar da nossa juventude, estamos a falar dos nossos irmãos jovens. Olhando diretamente, o primeiro aspecto é mudar a mentalidade. Mentalidade. É importante. Precisamos ter uma mentalidade mais patriótica, uma mentalidade mais certa, mais positiva, mais otimista. E aí depois, a seguir, vem o que colocou, meio. Sim. Eu tenho de saber identificar os meios onde eu vou sentar. E os meus fazem as pessoas Porque também. nós somos o resultado das 5 pessoas com quem mais falamos. Com certeza. Malesso, se tu só ficas nas mesas onde só falam de raparigas, não, quem jardou, quem fofocou, mano, tua mente também vai ser jardada. Então, depois de eu mudar a minha mentalidade, eu tenho de olhar para quem são os meus amigos. Quem são os meus... Nós falamos na gíria. Quem são os meus companheiros? Quem são os meus bros? Eu sento com quem? Porque, por amor de Deus, mano. Mas, e aqui vamos ser um pouquinho contundentes, um pouquinho concretos, porque, por vezes, temos que ser confrontados para mudar. Mas o mano que passa o dia todo a jogar na Anterrite, mano, qual é o crescimento que o mano está à espera? O que esperas? Qual é o resultado que um jovem que passa todo dia... Mas calma, o mano passa o dia todo a jogar na Anterrite. Assim, cada cena que vais tirar é que vai cair na tua conta bancária? Obviamente que não. Portanto, eu tenho de sair de certos meios, porque eu quero resultados. Então, aqui vem outro ponto. O nível e o tipo de conexões que eu tenho vai determinar onde eu vou chegar. Obviamente. Malesso, eu se quero analisar onde vai chegar, vou te provocar aqui agora, vou te fazer uma provocação. Eu se querer saber onde você vai chegar, é só pedir o teu telefone, vou ver os teus contatos. Não faz sentido você querer alcançar, você querer vencer na vida. Teu contato mesmo é só, não, a Maria do Pão, o primo da Mabanga. Mas assim vamos para onde? Em algum lugar. Precisamos mudar esse paradigma, ok? Se eu de facto quero crescer, quero avançar, eu tenho que fazer conexões certas, conexões que agregam valor. Eu preciso estar com pessoas que são expoentes. Expoente é quê? Já viu qual que é o expoente? Expoente, todo número que tem um expoente, ele multiplica.
Nós precisamos ser expoente para outras pessoas, bem como precisamos também ter na nossa vida pessoas que são expoentes para nós. Para nos ajudarem a É esta a minha abordagem e é esse pensamento que nós precisamos ter para ver se conseguimos de facto avançar. Ok. Ficou bem claro aí acerca da juventude da direção, né, que eles devem ter. Né? Acabou por frisar pontos muito importantes. E vamos entrar mais em alguns pontos que não vamos fugir um pouquinho da juventude e do nosso tema, né, que é do líder juvenil. É bem sabido que as redes sociais ultimamente e os influencers têm um poder de influenciar de forma negativa e positiva. Como é que olha para os influencers atualmente? O que é que os influencers têm estado a fazer nas redes sociais que o Osvaldo vê assim, não? Nossos influencers têm trabalhado dessa forma e também influenciam naquilo que é o direcionamento da nossa juventude. Olha, Malesso, de um tempo a esta parte, nós olhávamos para esse grupo, né? Para esta onda, este fenômeno de influencers de ânimo leve. Hoje já não podemos olhar de ânimo leve, porque já entendemos que é um grupo importante, é um grupo que tem algo a dizer, não é? E o que se deve fazer efetivamente, cada vez mais, é irmos filtrando, quer em termos de quantidade, quer em termos de qualidade, com relação aos conteúdos que estão a ser colocados, estão a ser produzidos e chega até as nossas casas, aos nossos ouvidos, aos nossos olhos. Ontem participava de um fórum e o debate foi em torno disso. Okay. E alguém disse, olha, talvez poderíamos seguir o exemplo da China. A China bloqueou a internet. Só passa... E há outros países... Permita-me. Há países, por exemplo, e não só a China, há países que só têm acesso àquilo que o Estado quer que você tenha acesso. Só tem acesso àquilo que o governo achou conveniente. Ou seja, tudo é filtrado antes mesmo de chegar ao consumo das pessoas. Portanto, relativamente a isso, eu acho que nós não precisamos ser tão agressivos, porque são realidades completamente dicotômicas, completamente diferentes. Sim. O que eu acho que deve ser feito é algum controle. Eu sei que existem leis que estão a ser discutidas, e, aliás, algumas foram aprovadas no domínio mesmo da informação e etc. Mas eu acredito que precisamos filtrar um pouquinho mais. Nem todo o conteúdo deve ter palco. Alguns conteúdos devem mesmo ser mensurados, devem ser censurados, porque a forma como nós consumimos hoje determina basicamente as sociedades que vamos ter lá na frente. Daqui a 10, 5 anos. Porque se hoje uma criança, um jovem, um adolescente já tem acesso a conteúdos que, vá lá, inapropriados. Não agregam nada para o jovem. Meu amigo, nós, a partir de hoje, conseguimos ter uma ilusão, uma noção do que é que nos espera lá na frente. Então, a questão aqui que eu coloco é: até que ponto alguns conteúdos estão a efetivamente agregar valor? Até que ponto alguns conteúdos estão a participar da formação do novo homem, que é aquilo que nós angolanos queremos para a nossa Angola? Então, eu nem vou citar nomes, nem vou apontar dedos. O que eu vou aqui levantar é uma reflexão. Todos nós vamos refletir o que é que estamos a consumir. Porque, amigo, eu entendo que já não é mais tempo de eu romantizar algumas coisas. Não. Precisamos ser contundentes. Se não me agrega, eu não tenho de ver, não tenho de ouvir e nem vou recomendar a ninguém. Porque no final do dia, nós somos aquilo que consumimos. E a questão que se coloca é: o que é que estamos a consumir? Portanto, é muito em torno disso. E a melhor forma que nós temos é apelar à consciência. Eu aprendi muito novo que criança não se proíbe. Criança ensina-se. E lhe dá a capacidade dele saber entender o que é bom, o que é mau. Por quê? Porque o proibido é curioso. Okay.
Repare que sempre que nos proibiram de alguma coisa, nós queríamos experimentar. Ver como é que funciona, o que é. O proibido é curioso. Então, a melhor forma, às vezes, é chamarmos a razão. Ok, vá lá. Isso é bom ou é mau? Então, eu contextualizo esta abordagem, este exemplo, com a questão dos conteúdos digitais. Osvaldo, já agora para encerrar, deixa as suas redes sociais, né? E um apelo aos seguidores e àqueles que estão a nos acompanhar agora. Contactos, abraços da família, só para encerrar de uma forma assim muito breve. Sim, gostava de deixar os cumprimentos à minha família, não é? Toda a minha esposa, a toda a família, os meus irmãos, mãe, a minha equipa de trabalho, sobretudo a direção da Iocula, a direção do Miramar, a direção da Cocupa, os meus estudantes, sei que muitos estão a ver, né? Agora, e todos aqueles que nos têm apoiado, têm nos auxiliado, aqueles que nos têm amado, os que nos têm odiado também. Ok. Redes sociais, Osvaldo, os que nos criticam e aqueles que, de forma calorosa, também têm estado a prestar o seu elogio. Eu sou Osvaldo Mwandumba, Facebook, Instagram, LinkedIn, o nome é o mesmo. E o apelo que deixo, efetivamente, é que todos nós vamos juntos fazer Angola das nossas formas, não é? Nós não precisamos fazer todos da mesma forma, porque Angola faz de várias formas. Traduzindo, o irmão taxista continue focado, porque ele também faz Angola. Ele todos os dias leva pessoas que saem de casa de manhã a ir para o trabalho. Sim. As pessoas que ele leva vão trabalhar para produzir, para fazer Angola. Então isso é uma cadeia. Ninguém mais, ninguém menos importante. Todo mundo acaba por ter o seu papel neste xadrez que é Angola, neste mosaico que é Angola, e vamos juntos amar o nosso país e fazer dele o melhor lugar para se viver aqui na Terra. Então, muito obrigado a todos pela vossa audiência, pela vossa atenção, e sempre que nos for formulado convite, estaremos aqui para poder então atender. Teremos mais convites para o senhor Osvaldo. Muito obrigado, né? E obrigado também por ter aceitado o nosso convite, já. Chegamos ao final do nosso programa Podem Falar. Este que é o melhor programa. Voltaremos já e fiquem ligados. Agradecer também os nossos parceiros, que é o Espaço Biliar, a Academia Talents Kids Award e Prato na Mesa. Mas, como sabem, não posso terminar sem antes deixar uma frase para pensar. A mão que dá é a mão que recebe. Então, sejam solidários e amem o próximo. Voltamos ao próximo episódio.